Na parte econômica, destaque aqui, você teve queda de inflação, queda de juros, melhora dos indicadores de atividade, indústria, varejo, o desemprego reduziu, mas ainda está muito elevado. Eu converso agora com Pedro Gaudi, analista de investimentos da Magliano Corretora. Tudo bem? Tudo bom, Lu? Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Pedi para você um balanço de 2017. Você é um profissional que está atento ao que acontece ali na mesa, mas também ao que acontece na economia, de uma maneira geral, aqui no Brasil, fora. O que você destacaria deste ano? Ok. Bom, 2017 foi um ano bom. Foi um ano bom para a economia brasileira. A gente teve uma fase de transição do antigo governo para o governo atual, que ainda é interino, a gente vai ter eleição em 2018, mas de qualquer forma, houve significativos avanços na economia. Na parte econômica, destaque aqui, você teve queda de inflação, queda de juros, melhora dos indicadores de atividade, indústria, varejo, o desemprego reduziu, mas ainda está muito elevado. Isso tudo tem gerado uma melhora na confiança do empresário, na indústria, principalmente o estrangeiro olhando o Brasil de uma forma muito mais otimista até do que nós próprios, né? Isso tudo representou para a Bolsa de Valores uma entrada de volume muito importante que fez o índice ter uma valorização muito boa esse ano, né? Quando a gente olha o efeito desse pacote, dessa situação econômica nas empresas, né, que têm suas ações em bolsa, a gente percebe pelos resultados, né? E a gente teve no terceiro trimestre, não só no terceiro trimestre, ao longo do ano, primeiro trimestre um pouco mais fraco, porque a gente teve a mudança de governo, um segundo trimestre já começando a mostrar sinais de recuperação, os indicadores subindo, o terceiro trimestre foi muito bom. Na média, as empresas tiveram lucratividade muito maior do que o terceiro trimestre do ano passado. Por quê? O terceiro trimestre do ano passado estava contaminado pela crise. As empresas lá atrás estavam muito preocupadas em conter custos, despesas, houve muita demissão, logicamente elas ainda, uma boa parte delas tinha ainda um certo inchaço, né? E quando você compara o resultado do terceiro trimestre contra o terceiro trimestre, que é isso o sentido, os custos, o faturamento já melhorou em relação ao trimestre do ano passado, não só pela variação das moedas, pela melhora de consumo, né? Não assim tão grande, mas houve uma melhora. Então, consequentemente, você teve aumento de faturamento comparativo. Custos, lá atrás o pessoal enxugou. Então, quando você compara custo e despesa operacional de um trimestre contra outro, ele já vem reduzido. Ou seja, melhorou o lucro operacional. E aí tem um impacto importante desse trimestre, que é o resultado financeiro. Por quê? Como a inflação caiu e os juros caiu, quem tem dívida atrelada ao local, ao mercado doméstico, você caindo os juros e caindo a inflação, o seu custo de dívida cai, né? Então, consequentemente, o resultado financeiro do terceiro trimestre subiu na relação comparativa com o terceiro trimestre. Isso deu uma lucratividade média nas empresas melhores que o terceiro trimestre do ano passado. Esse comportamento que a gente está vendo ao longo do ano continua para o quarto trimestre. Nós estamos chegando perto do final de 2017. Em 2018 vai ser um ano complicado porque tem eleições, claro, isso pode gerar volatilidade na nossa Bolsa de Valores, mas a gente tem uma coisa importante. Quarto trimestre, o resultado sai em meados de fevereiro de 2018. E a expectativa é que os resultados venham até melhores do que o quarto trimestre do ano passado e até do terceiro trimestre. Por quê? Porque você já teve toda a acomodação da inflação, os juros também, a Selic deve chegar nos 7% no final do 2017, e logicamente isso vai balizar as despesas financeiras. Lógico que tem a receita financeira também atrelada à moeda local, mas a despesa financeira, que é importante, a gente tem no quarto trimestre sempre um consumo adicional, né, por conta de 13º, festas de final de ano, e logicamente isso deve impor o conjunto faturamento maior, custo e despesas adequado pela que foi feito no passado, um lucro operacional mais sólido, um resultado financeiro mais interessante, né? E logicamente a lucratividade melhora. E aí a soma do ano, né? A soma do ano, primeiro trimestre mais fraco, um segundo trimestre melhorando, terceiro trimestre bom, desculpe, um quarto trimestre ótimo. Quais os setores que foram destaque na Bolsa?
O setor de varejo melhorou bastante, nesse sentido de inflação caindo, você desperta um pouco do consumo, né? O desemprego ainda é um grande inibidor, mas a gente melhora nitidamente uma recuperação nas vendas físicas do setor de varejo. O setor de indústria. Alguns segmentos do setor da indústria estão mostrando recuperação. E quando eu digo recuperação, é crescimento de faturamento na faixa de 10%. Na média, algumas empresas relacionadas a alguns segmentos da indústria estão com um comportamento similar em termos de crescimento de faturamento, não nada gritante, 2%, 5%. Poucas empresas ou setores tiveram uma dinâmica decrescente de resultado. Então, assim, o conjunto foi muito bom. O que muda um pouco quando você olha o resultado no terceiro trimestre é a influência do câmbio dentro da estrutura de capital de cada empresa. Uma exportadora, por exemplo, que recebe, né, faturamento em dólar, mas ela tem dívida em dólar. Então isso gera, quando o dólar sobe, você tem um aumento de receita transformado em reais maior, mas por outro lado, se você tem dívida em dólar, quando o dólar bate 3,30, por exemplo, e você tem fechamento de trimestre, você tem que reconhecer isso como variação cambial negativa, o que acaba prejudicando o resultado financeiro e o resultado final. Então, eu diria que o ano de 2017, na média, foi um ano muito bom para todos os setores da economia. Aqueles mais de bens de capital intensivo, tipo máquinas, onde alguns segmentos da economia, o empresário ainda está esperando para ver, para investir, esses demoram um pouco mais. Sempre tem aqueles setores que saem na frente e retornam um pouco mais tarde. E Pedro, que balanços causaram maior frisson entre os investidores? Esse ano de 2017 teve várias empresas, várias ações que tiveram um retorno muito satisfatório para os investidores. Vamos começar com o consumo, alimentos, né? A Ambev teve um resultado modesto, tipo de papel conservador, a bolsa sobe muito, ele sobe, mas não acompanha, e quando cai também não acompanha, teve um comportamento bom. Ainda a Ambev, os resultados ainda estão modestos, né, por conta de concorrência. Na parte de frigoríficos, de carnes, a gente teve o problema da JBS, que contaminou fortemente o setor, além da questão da carne fraca, né? Então, a JBS entrou naquele processo de fragilidade, outras tomaram o lugar dela, Minerva, Marfrig, mas assim é um setor que não teve uma dinâmica tão positiva na minha forma de ver. As empresas de varejo, consumo, dentro daquela linha do que a gente falou de queda de inflação, consumo um pouco maior, a gente está vendo uma melhora substancial nos resultados e, consequentemente, as vedetes estão no setor varejo. Magazine Luiza, por exemplo, continua a rainha, né, da festa, subindo forte e as outras acompanhando. Setor de incorporadoras não há brilho ainda, porque é aquele setor que demora para voltar, mas já no terceiro trimestre a gente já está vendo algumas recuperações, entre aspas, Minha Casa Minha Vida, desova de estoques, e isso sinaliza que 2018 pode melhorar, mas por enquanto não. Setor siderúrgico, já acontece uma melhora gradual, já desde o começo do ano. A gente vê na parte de Açosplanos, Usiminas, CSN, recuperando os volumes, assim, comparativamente, né? Preços maiores, porque houve espaço, uma recuperação, e uma demanda que se mostra em recuperação das montadoras, né? Que é o principal cliente delas. A Gerdau, que é aço longo, é outro mercado, é infraestrutura, ela é global. Então, se o Brasil vai mal, os Estados Unidos vai bem, na média ela consegue ter bons resultados, mas como a gente está falando, siderurgia aos poucos, recuperando gradualmente. Vale, né? Vale é importante. A Vale é muito China, preço de minério. A gente teve no terceiro trimestre um resultado muito bom para a Vale, lucro de 7 bilhões de reais, e metade disso foi câmbio, né? Feito o câmbio sobre passivo. Mas assim, o minério de ferro acima de $60, como está hoje,
e sinaliza que vai continuar para os próximos meses, talvez até o começo do ano que vem, é muito positivo para ela, porque ela vai conseguir ter uma geração de caixa muito sólida, forte, e o Fábio está fazendo toda uma transformação na empresa, na parte de contenção de custos, desinvestimentos e coisas do gênero, vai para o novo mercado agora, esse mês de dezembro, então vale muito bem. Petrobras, né, soltou o resultado mais fraco, vamos dizer assim, na linha final, 266 milhões, o mercado esperava 3 bi e pouco. O papel no dia que saiu isso até afundou, teve uma queda muito forte, chegou a cair, fechar com 7% de queda. Basicamente, por que o resultado foi mais fraco? Ela veio com um faturamento em linha, até um pouquinho melhor do que o mercado esperava, o EBITDA, a geração de caixa também foi boa, só que ela reconheceu novamente nesse trimestre um monte de esqueleto que ela tinha lá dentro, 3 bi e meio. Quer dizer, o mercado assustou. No dia, coincidência ou não, no dia que saiu o resultado, o preço do petróleo desmoronou, caiu 2,5%. E as petroleiras do mundo todo caíram. Então, não foi um privilégio da Petro. Então, na releitura do mercado, se ela perdeu 3,5 com 266, se você somar os dois, o lucro ajustado seria melhor do que o mercado esperava. De qualquer forma, ela afundou num dia, na véspera do feriado, né? E no próprio feriado a ADR começou a subir e aqui a gente teve uma recuperação. Está voltando, né? Então, o Petrobras caminha no processo de encolhimento para começar a melhorar. Tem BR distribuidora para fazer o IPO ainda esse final de ano e tem ativos para vender. A dívida da Petro, que é uma gigantesca e tem assustado, ela está melhorando bastante, tá? A relação dívida líquida e EBITDA dela com a IPO da BR distribuidora deve ficar abaixo de 3, o que será muito bem-vindo pelo mercado. Outro setor que a gente pode falar... Telecom não tem muita surpresa, porque o mercado já está mais ou menos praticado, precificado, então não tem grandes. Você tem uma Oi, né, que sofre um processo aí de recuperação judicial, é um pouco preocupante. De forma geral, são esses setores que me chamam a atenção, né? Foi um ano positivo para a Bolsa, sim. E Pedro, você acredita que esse ano de 2017 pode ter servido como consolidação até para gerar um pouco mais de confiança e atrair mais investidores pessoa física para o mercado? Em outubro, é interessante que a gente tinha uma base de cadastros, né, de 600 mil cadastros no Brasil. Em outubro foi para 630 mil. Parece pouco, não é? E é pouco. Mas só essa mudança de 600 mil estático, você ter essa melhora, é um bom sinal. É claro que a pessoa física, ela demora para entrar na Bolsa. Normalmente, quando ela entra, a Bolsa já andou bastante, né? Então, eu acredito que tem um espaço muito bom para a Bolsa ano que vem. É claro que a gente tem um ano de eleições em 2018, isso vai gerar volatilidade. Mas se a gente tiver... nessa formação de candidato, alguém que venha com uma agenda positiva de reforma, de recuperação da economia, que não seja, que não ponha o país em risco, né? E que o estrangeiro entenda que isso é positivo, a gente pode ter uma bolsa muito forte no ano que vem. Logicamente, a pessoa física vai estar acompanhando isso. Se os candidatos estiverem em nível, né, e a gente ainda está no começo de definição, isso pode ser muito positivo para a bolsa. No primeiro momento, é claro, quando sair a pesquisa, aquelas pesquisas eleitorais, como a gente viu no passado, o candidato tal está subindo, a bolsa cai. O outro está subindo, a bolsa sobe. Aí tem o kit eleição, que são as empresas estatais que acabam tendo oscilações mais fortes. Vamos ver esse filme de novo. Pedro Gaudi, muito obrigada por mais essa participação conosco aqui na Dukascop TV. Eu que agradeço, um abraço a todos. Luciene Miranda para a Dukascop TV.